Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Natália, eu sou psicóloga e nesse podcast eu faço análise de personagens de séries e filmes. No episódio de hoje eu apresento uma nova análise sobre a Villanelle de Killing Eve. Após o encerramento da série no último domingo, dia 10 de abril, eu decidi reavaliar alguns aspectos da personagem. Eu já fiz a análise dela com base nas informações das 3 primeiras temporadas, que inclusive você pode ouvir para entender melhor os aspectos que eu vou trazer na análise de hoje. Sendo que esse episódio de podcast tem justamente o objetivo de complementar a análise que já foi feita. Mas antes de começar essa análise, não esquece de me seguir nas redes sociais. Instagram e Facebook, @psinataliabruning e Twitter, @psinataliab. Também se inscreva no canal para saber sempre quando vai sair uma análise nova, curte o vídeo e deixe seu comentário. Bom, fazendo um breve resgate da análise anterior, eu trouxe alguns aspectos que explicam alguns dos comportamentos da Villanelle, baseada principalmente no histórico de infância e adolescência dela. Na análise anterior, eu levantei hipóteses sobre um possível diagnóstico, sendo ele o transtorno de personalidade antissocial, que é mais conhecido como psicopatia. Independente dos possíveis diagnósticos, hoje eu quero trazer outro aspecto que a gente vê na série que nos faz enxergar até os transtornos psicológicos de uma forma diferente. Já durante a terceira temporada e seguindo até a quarta, nós vemos uma criação de arco de redenção da Villanelle de acordo com seus comportamentos. Ela começa a nos mostrar, em muitos momentos, um cansaço e desmotivação em permanecer naquele trabalho que ela executava para os 12. E ela inicia um processo de autoconhecimento. Então, na terceira temporada, isso é caracterizado principalmente pela busca da família dela. Até então, ela não tinha nenhum laço afetivo, ela nem sabia quem era a família dela, então ela começa a buscar por sua família. Obviamente, esse encontro não deu certo, e ao longo desse episódio da terceira temporada a gente entende o porquê. A Villanelle nunca teria o afeto da família dela devido aos comportamentos e pensamentos principalmente da sua mãe. Claro, isso gerou frustração, e por fim a frustração se tornou raiva e ela acabou por assassinando a sua mãe. Ao fim da terceira temporada, a gente vê a Villanelle em busca de fazer algo diferente do que ela já vinha fazendo, quando ela trabalhava para os 12. Inclusive, ela pediu um cargo para Caroline dentro do MI6, acreditando que as habilidades dela poderiam ser muito bem utilizadas. Porém, isso só foi negado novamente, ela acabou gerando essa frustração. No início da quarta temporada, a gente vê uma das coisas que eu acho que ninguém nunca imaginaria a Villanelle fazendo, ou sequer cogitando. Ela vai em busca da fé. Claro que, nessa busca pela fé, nós vemos que há uma razão para isso. Ela busca se tornar uma pessoa diferente do que ela era, para que ela possa ter verdadeiramente uma relação com a Eve. Então, o relacionamento dela com a Eve sempre foi um dos fatores principais para essa mudança, o que faz muito sentido, e logo eu vou explicar um pouquinho por quê. Durante essa busca por Deus e pela fé, a Villanelle, ela se vê novamente frustrada. Em primeiro momento, porque ela tem comportamentos que ainda não são adequados, como por exemplo, ela tenta manipular o padre, o pastor não lembra exatamente o que ele é lá, mas ela tenta manipular ele para ele fazer o batizado quanto antes, justamente para ela poder mostrar para Eve que ela mudou. E quando ela vê que ela não consegue manipular ele, ela parte para comportamentos mais agressivos. Inclusive, uma das cenas dos primeiros episódios, a gente vê ela tentando chamar por Deus e pela fé, e por um acidente ela acaba matando o gato que pertencia a esse padre. Posteriormente, por se sentir frustrada em querer essa mudança para ela e querer que a Eve veja essa mudança dela, ela tenta assassinar a filha do padre, no qual era alguém que estava tentando ter uma aproximação com a Villanelle. Obviamente um comportamento impulsivo, mas em seguida a gente vê ela criando consciência da situação e ela acaba até salvando a mulher do que ela estava tentando fazer. Depois ela tenta novamente se aproximar daquela mulher para criar algum vínculo, porém como aquela mulher estava com muito medo, ela rejeita. Inclusive uma das cenas que aparece ali é a Villanelle ouvindo essa mulher dizendo pro pai dela, que é o padre, que ninguém seria capaz de um dia amar a Villanelle. E aí, obviamente, ao ouvir tudo isso, bate aquela frustração nela, porque ela vê que ela tá falhando em tentar ser uma pessoa boa, ou a pessoa que ela queria que ela fosse. A raiva vem, ela não controla os impulsos e ela acaba novamente assassinando os dois. E tenta voltar para sua vida antiga. Agora a gente vai tentar entender o porquê que tudo isso ocorre. Esse ciclo de tentativas de mudanças e frustrações. Acontece que todo e qualquer transtorno psicológico, ele se manifesta em 3 vertentes. Ou a pessoa já pode nascer com ele, devido a alterações químicas cerebrais e outros fatores, ou a pessoa pode desenvolver ao longo da vida. Ou então, essas 2 vertentes podem aparecerem juntas. Eu creio que no caso da Villanelle, nós temos essas 2 vertentes, mas os fatores ambientais, que são fatores que fazem o indivíduo adquirir um transtorno psicológico, são muito mais fortes que os fatores biológicos, que são os fatores que fazem o indivíduo já nascer com aquilo. Com o histórico da Villanelle,
nós vemos que ela, durante a infância, já tinha tendências violentas. Qualquer indivíduo pode, durante a infância, ter esses comportamentos violentos e inadequados, justamente porque o nosso cérebro ele ainda não possui a maturidade e o desenvolvimento completo. Porém, quando não existe uma intervenção para adaptar melhor esses comportamentos, isso pode se permanecer na vida adulta, que eu acredito ser o caso da Villanelle. De que forma? Eu penso que provavelmente quando ela era mais nova, quando ela era criança, ela já tinha esses comportamentos inadequados, né, mais violentos e tudo mais. E seus pais, principalmente a sua mãe, já via ela como uma criança problemática e sem possibilidade de melhora. Isso fez com que ela entregasse a alguma instituição que também não realizou as intervenções necessárias. Isso pode ter sido a primeira grande frustração, né, na vida da Villanelle, que é realmente o abandono. Por mais que ela não tivesse lembranças disso, e provavelmente na época ela não tinha consciência. Quando isso acontece, já na primeira infância, já se cria crenças de abandono. E durante a infância e adolescência esse fator foi sendo reforçado. Eu acredito que ninguém tenha feito um trabalho de acolher ela e tentar reabilitar, tentar adequar esses comportamentos que ela tinha quando criança. Nem mesmo tentando ensinar a sentir empatia ou ensinando aspectos éticos e morais. E aí ela vai crescendo e isso vai se reforçando cada vez mais. E aí, pelo histórico dela, ela foi pro reformatório, um lugar totalmente reforçador desses comportamentos inadequados e sem as intervenções necessárias de reabilitação. Assim que ela saiu, por ter esse comportamento, ela era excluída dos grupos sociais. E aí, no momento que uma pessoa acolheu ela, que foi a Ana, lá da primeira temporada, ela se viu, né, claro, ela criou toda aquela ideia na cabeça dela, né, uma grande expectativa, e aí veio a frustração. E aí, novamente, ela não conseguiu controlar os seus impulsos violentos. Sendo assim, ela foi pra prisão, e aí o momento principal, ela foi contratada pelos 12. E a partir daí foi reforçado por muito tempo que ela era assim, que ela nasceu para aquilo, nasceu para não precisar controlar esses impulsos e fazer disso, entre aspas, um trabalho, uma carreira. Isso fez com que ela criasse menos empatia pelo outro e acentuasse ainda mais as características de psicopatia. E isso é muito mais real do que a gente pode imaginar. Uma criança, quando não recebe afeto na infância, e quando ela é reforçada que é uma criança problemática, desajustada, e que ninguém nunca vai conseguir mudar ela, isso cria essas crenças, né, internas, e a partir de certo momento ela se apropria disso e começa a se comportar exatamente da forma como falavam. E assim, então, pode ser desenvolvido um transtorno de personalidade antissocial. Porém, após conhecer a Ivy e perceber que ela tinha uma chance de mudar o seu comportamento, ela busca por essas mudanças. Passa por muitas frustrações que a maioria das pessoas com quem ela teve contato na série diziam que ela era assim, que nada mudaria. E essas falas reforçaram esses pensamentos sobre si mesma. Mas não com a Ivy, exatamente. Apesar do relacionamento dela ser muito complicado, a Ivy ainda era uma pessoa que por breves momentos demonstrava um pouco de empatia por ela. E além da empatia, ela não demonstrava sentir tanto medo da Villanelle. E isso é muito importante para uma pessoa que está acostumada a ver todo mundo sentindo medo dela e reforçando aqueles pensamentos que ela já tem. E a Ivy não fazendo isso, ela fez com que a Villanelle pensasse em mudar os comportamentos dela na tentativa de receber algum afeto. E eu vejo que é assim que ocorre essa redenção dela na série. Que nada mais é que alguém que na vida toda ouviu que era uma assassina, que era psicopata, que não tinha sentimentos, que era um monstro criado para matar. Ela viu a possibilidade de amar verdadeiramente alguém e também ser amada. Então ter aquele afeto que faltou durante toda a infância, adolescência e na vida adulta. E quando eu trago isso, não é só porque esse é o roteiro da série, também não é romantizando tudo isso. É apenas como muitas coisas funcionam. É a criança que não tem afeto na infância, essa falta vai se manifestar de alguma forma, e muitas vezes é no comportamento. E dentro mesmo da psicologia, quando a gente atende algum caso assim, a gente busca realmente criar esse vínculo, esse afeto na criança para que ela possa entender o porquê que é importante ter outros comportamentos mais adaptativos, então comportamentos que não são violentos para ela poder conviver em sociedade. E na série, é mais ou menos isso que a Ivy acabou fazendo o papel para Villanelle. Ela auxiliou de alguma maneira que a Villanelle visse esse outro lado dela e que aos poucos ela poderia tentar controlar mais seus impulsos, pois aí ela teria menos prejuízos do que benefícios como era antes. Isso tudo quer dizer que a Villanelle deixa de ter o transtorno de personalidade antissocial? Não, porque os transtornos psicológicos não possuem uma cura, mas existem remissões de sintomas. Que não aconteceu exatamente com a Villanelle, porque até o último episódio ela ainda assassinou várias pessoas. Mas houve sim mudança de comportamentos, como ela mesma tem consciência. Ela traz na série que ela é uma pessoa ruim tentando ser uma pessoa boa, então ela tem consciência de tudo que ela fez, mas que ela tá buscando essa mudança pra ela.
Agora, em alguns momentos, eu acredito que teria a possibilidade dela reduzir esses sintomas, né, essas impulsividades, porque ela já estava num caminho ali de uma reabilitação. Infelizmente, a série não nos deu essa chance de saber se isso aconteceria de fato. Mas sabemos que a Villanelle teve uma busca por essas mudanças de comportamentos e de crenças. Até porque é muito o que ela traz. Quando alguém diz que você é uma pessoa ruim e os outros começam a acreditar nisso, chega um momento que você mesma começa a acreditar nisso também. E isso é muito real. É isso que acontece. As pessoas criam crenças de si mesmas baseadas em fala de outras pessoas, muitas vezes. E isso pode desenvolver outros transtornos, como depressão, ansiedade, enfim, os transtornos que a gente conhece hoje. E a partir disso, a gente vê a tentativa de mudança e o papel primordial que a Ivy teve nessa mudança. Foi alguém que possibilitou e que reforçava os aspectos positivos da Villanelle. Isso, de certa forma, acabou ajudando ela. Como a série acabou de uma forma que eu acho que ninguém que assistiu gostou, foi muito triste e revoltante ver o que eles fizeram com todo esse progresso da Villanelle. No momento em que ela percebe que era capaz de mudar, eles mataram ela dessa forma. Foi muito cruel ver isso, como se ela não tivesse um direito dessa mudança. Enfim, o final dessa série me revoltou bastante, com o enredo muito preguiçoso e previsível. Deixou muitas perguntas, poucos esclarecimentos, acima de praticamente tudo. Então foi um pouco frustrante ver isso na série. Mas eu acho que ali, em relação à Villanelle, não tem como negar que, apesar dela ter esses comportamentos terríveis desde o início da série, ela era uma personagem muito carismática. E também, de certa forma, a gente vê. A série nos deu essa possibilidade de ver um outro lado, né? Um lado que tem coerência o porquê desses comportamentos. Não justifica, mas tem coerência. E isso acontece muito quando a gente vê e conhece mais o contexto de uma pessoa. A gente tenta entender as vivências dela, o histórico, para a gente entender o que levou ela a ter esses determinados comportamentos. Então, nisso, eu não posso dizer que a série não fez um trabalho perfeito, porque fez. Foi realmente muito admirável ver que eles tentaram mostrar esse outro lado da Villanelle, sem ser aquela pessoa sem empatia e fria que era no começo da temporada. Porém, agora, o que nos resta é um pouco dessa frustração também em ter esse final de série, falando mais como telespectadora do que como psicóloga que está analisando o personagem. Foi realmente muito frustrante, porque a gente acabava torcendo para essa reabilitação da Villanelle, ver que ela conseguiu reduzir aqueles comportamentos e ver de fato ela tendo uma vida mais adequada para uma pessoa, né, que não sofre desses transtornos, e que é possível. É possível a gente ter essa remissão de sintomas, é possível a pessoa ter uma vida plena, uma vida feliz, e acho que é isso que deixa a gente tão irritado com esse final de série. Mas enfim, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de me seguir nas redes sociais e até a próxima.